Estamos começando mais uma aula de gaita, não, de literatura brasileira 2. Vocês gostam quando eu toco a gaitinha, né? Então a gente faz isso para poder agradar, né? Mas, enfim, vocês estão reparando que hoje eu mudei de cenário, é porque lá no meu escritório minha namorada estava gravando ali as aulas dela também. Aí eu acabei, gente, olha como que são as coisas. Eu acabei gravando 20 minutos de aula para vocês e perdi tudo. Tô tendo que começar do zero. Para vocês terem noção de que a gente não pode ficar contando só com a internet, né? Essa coisa da internet é uma grande preocupação. Tem gente que acha que o ensino à distância é a grande promessa futura para as universidades. Eu dei uma entrevista agora recentemente para um jornal lá de Campos. Depois eu vou até colocar o link aqui para vocês, ficou até bacaninha. E lá eu falo que nada substitui o contato, o olho no olho, aquilo que eu venho falando para vocês. Mas enfim, em tempos de coronavírus, estamos aqui tentando fazer o nosso melhor. Eu tentando e vocês também, né? Queria até elogiá-las, porque eu tenho visto o empenho de todos, de todas, e realmente sensacional, emocionante. Isso me faz querer me dedicar mais e mais aí pro desenvolvimento da nossa disciplina, né? Que eu estou, como já disse, tentando que seja praticamente igual à modalidade presencial, né? Bom, gente, então hoje o que vai acontecer? A gente vai continuar a reflexão sobre o romantismo. Tá tocando o telefone, vocês desculpem. Eu estou na sala. Só um minuto. Eu disse que hoje usaria com vocês os slides que eu disponibilizei e também aquela imagem do Caspar David, daquele homem olhando para o abismo e tal, aquele lorde, enfim, a gente vai comentar isso um pouquinho depois nos outros vídeos que eu hei de postar. Eu vou tentar fazer o seguinte, vou tentar fazer 2 vídeos hoje de 20 minutos, não sei se eu vou conseguir. Se eu não conseguir contemplar o conteúdo todo, eu partirei para um terceiro, mas os vídeos serão nessa pegada de 15, 20 minutos. A gente já está com 4 minutos aqui, então vamos tentar ser mais conciso. Vocês sabem que eu gosto muito de conversar, então eu acabo me alongando, né? Mas enfim, se vocês tiverem condição de acessar aí na plataforma os slides, seria interessante. Espera lá que eu tô com o meu iPad aqui, cadê? Ah, tá. Bom, vamos começar. Olha que interessante aqui a primeira imagem, né? Vocês vão ter acesso à imagem invertida, mas eu acho que dá para entender, né? O principal é a imagem, né? Esse quadro é do Delacroix. Ele se chama A Liberdade Guiando o Povo. Reparem bem, né, gente? É um quadro interessante. Quando a gente olha para ele, já dá para perceber toda a atmosfera romântica no sentido daquilo que eu tenho tentado dizer para vocês. O romantismo também como uma transformação não só estética, não só ligada à arte,
mas o romantismo como uma transformação também política, social, e que vai certamente influenciar na economia, a economia influenciando em tudo isso. É como se tivesse acontecido uma convergência de transformações e algo que sobremaneira nominou a tudo isso foi a noção de romantismo. O romantismo naquele sentido que eu já falei para vocês, é uma estética em oposição ao racionalismo exacerbado da época anterior. Aquele racionalismo que foi necessário para se combater os ditames eclesiásticos. Então, cada época do mundo, olha que interessante, cada época do mundo tem lá a sua importância. E o mais interessante que eu acho é que a história é cíclica. A história é cíclica. As coisas vêm e vão e vêm, mas depois a gente comenta sobre isso de novo, que eu já falei muito disso para vocês nas minhas aulas anteriores das outras disciplinas. Não estou com coronavírus, é só uma alergia mesmo. Então, voltando aqui, pegando carona nessa reflexão que eu acabei de fazer. Essa imagem ela é muito interessante porque nós temos aqui uma mulher com os seios à mostra, segurando a bandeira francesa. E ela está posicionada em meio a uma situação dramática aqui, uma situação calamitosa, uma situação de guerra. Tem pessoas mortas, tem pessoas lutando e etc. Mas ela está guiando o povo. Olha que interessante, olha o título do quadro, A Liberdade Guiando o Povo. Então, quando a gente pensa nisso, uma das principais revoluções ocorridas na Europa, no século XVIII especificamente, cachorro latindo aqui do lado, eu estou com a porta da sala aqui aberta, vocês me dão licença um minutinho que eu vou só fechar essa porta aqui que está me incomodando. Voltei. Então vejam vocês, Revolução Francesa foi uma das principais revoluções ocorridas aí neste contexto que nós estamos tentando traduzir para vocês. E qual que era o lema principal da Revolução Francesa? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar isso. E aí, gente, o que vocês acham? Gemima, Lucas, Manu, Sara, Claudinha, professora de História. E aí, gente? Léo? Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, a liberdade, nesse contexto, ela vem em primeiro lugar aí. É a primeira palavra a ser dita, né? Então, esta mulher aqui, ela é uma alegoria da liberdade que guia o povo. Então, esse povo aqui é um povo insurgente. É um povo que se revolta contra algo estabelecido. Aí eu pergunto para vocês, o que estava estabelecido na Revolução Francesa especificamente, né, 1789, o que ficou demarcado ali foi a revolta contra a nobreza, contra a exploração da nobreza. Então, depois da tomada da Bastilha, o ápice se deu com a execução do Luís XVI. Luís XVI. Eu sempre me equivoco, é isso mesmo, eu confundo Luís XVI com Luís XVII.
Mas enfim, Luís XVI ele foi guilhotinado. E logo depois, né, logo assim, tempos depois, né, passou um tempinho aí, guilhotinaram também a Maria Antonieta, que era esposa do Luís XVI, né? Então vejam vocês, essa questão foi muito pesada. A gente pode pensar assim, meu Deus, eles assassinaram um monarca. É verdade, eles fizeram isso. Eles fizeram isso para representar que um novo tempo se instaurava. Mas este novo tempo, ele, com o avanço do século, porque isso foi no final do século XVIII, já às portas do século XIX. Com o avançar do século XIX, as coisas foram se transformando, né? E é interessante a gente pensar na preponderância do romantismo por todo esse período, porque, poxa, eu falei para vocês, uma data que demarca a fundação, digamos assim, do romantismo, 1774, com a publicação do livro do Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, né? E este romantismo ele perdurou até quase o final do século XIX. Então foi um período de tempo muito longo. 100 anos é tempo para chuchu, gente. 100 anos é muita coisa, né? Muita coisa ali envolvida. Muita transformação. Muita transformação. E o que eu gostaria que vocês pensassem junto comigo é o seguinte. Tem uma expressão alemã, uma palavra que é Zeitgeist, o espírito da época. Então olha que bacana, o espírito da época, o Zeitgeist da época, ele estava em constante ebulição. A gente pode pensar, falamos aqui da Revolução Francesa, mas nós também tivemos outros movimentos aí que foram sinalizadores dessa mudança no cenário europeu, que posteriormente seguiu influenciando boa parte do mundo, né? A gente teve, por exemplo, a gente pode pensar aqui na Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, que foi mais ou menos nessa época também da Revolução Francesa, né? Poxa, o que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi algo assim que mudou completamente o paradigma econômico do mundo e que estava ligado, né, às questões correlacionadas com a ideia de Revolução Francesa também, aquela coisa da ascensão de uma classe que até então era a classe dominada e que passou aos poucos a dominar e a oprimir. Digo isso para vocês. Porque se a gente for parar para pensar, olha o que aconteceu na França especificamente. O pessoal que até então eles tinham lá aquelas lojinhas de artefato, por exemplo, uma sapataria, o sujeito tinha uma sapataria, né? Ele produzia um sapato único, um artefato único ali, e ele podia vender aquilo por um preço bem bacana, não sei o quê. De repente, ou este sujeito conseguiu se dar bem no comércio, a loja dele se ampliou,
Vamos pensar assim, a loja dele se ampliou, então não era mais só ele fazendo os sapatos, ele precisou de um pessoal para trabalhar com ele. Aí a produção dele aumentou. Daqui a pouco, esse sujeito, ele deu mais sorte ainda e ele montou uma fábrica. Vocês estão acompanhando comigo os desdobramentos da coisa? Então, assim, era um negócio muito modesto. Aí, de repente, começa a crescer. Olha a transformação que está envolvida aí, que está embutida aí. Então, este sujeito, que até então ele era oprimido por uma casta nobre, ele, ao se tornar um burguês, porque quando ele ascende economicamente, socialmente, ele deixa de ser aquele sujeito, né, acabrunhado ali, oprimido, ele passa a ser um burguês. Só que este burguês, ele vai ter que contratar uma gama de trabalhadores para prestarem serviços a ele. Aí o que ele faz? Ele de oprimido, ele vira opressor. Por isso que o Cazuza, no século XX, escreveu aquela música famosa, né? A burguesia fede, a burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. Não sei se vocês já ouviram essa música. Pois é uma crítica que o nosso Cazuza fez ao sistema burguês. A ideia de burguês virou uma representação do sujeito, né, abastado. Então isso tem tudo a ver com o romantismo. Olha que interessante, mais um detalhezinho para vocês ficarem com a pulga atrás da orelha aí. Vamos comentar aqui também muito rapidamente. Então, se esta sociedade ela estava se reorganizando, eu estou me referindo não só à sociedade francesa, mas à sociedade inglesa, à sociedade estadunidense. A gente não pode deixar de pensar na outra revolução importante que aconteceu, que foi a independência dos Estados Unidos, né? Foi uma coisa importante para o estabelecimento da ideia de igualdade, de liberdade. Aquele sujeito que anteriormente ele era uma mera... ele era um nada, ele passa a ser um cidadão. O que é o cidadão? O cidadão é aquele camarada que faz parte de uma coletividade e que vive na cidade. Ao viver na cidade, ele tem que seguir as regras sociais ali impostas, que são regras que trabalham em prol da coletividade e etc. Não é assim? Até hoje. Então essas coisas todas, gente, olha só que interessante, isso tudo começou a se organizar melhor a partir dessa época. Este Zeitgeist, o espírito da época era esse. Então, eu vou finalizar o vídeo agora, que já deu 20 minutos, mas antes eu vou lançar uma pergunta para vocês. Olha que interessante. Qual o papel da literatura em meio a isso tudo? Qual o papel da literatura em meio
a isso tudo. Aqui, ó, o segundo slide. O romantismo é todo um período cultural, artístico e literário que se inicia na Europa no final do século XVIII, espalhando-se pelo mundo até o final do século XIX. O romantismo é uma ideia. Ele extravasa essa camisa de força que está sendo colocada aqui. Não é só cultural, artístico e literário. Ele resvala também na economia, na política, nos desdobramentos sociais, antropológicos, filosóficos. Não podemos nos esquecer daquilo que eu já mencionei para vocês acerca do idealismo alemão, que também tem a ver com o romantismo. O berço do romantismo pode ser considerado 3 países: Itália, Alemanha e Inglaterra. Porém, na França, o romantismo ganha força como em nenhum outro país. E, através dos artistas franceses, os ideais românticos espalham-se pela Europa e pela América. Então eu vou dar um time aqui, tá? 22 minutos, vou dar um time aqui e a gente já continua.